Vamos ler aqui em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 23, versículo até o 27, que diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui o que eu acho interessante nessa passagem é que Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco, mas ele não entrou no barco, ele ficou na praia. Nós podemos tirar muitas lições aqui desse texto, porque Jesus, não foi por acaso que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco. Não foi por acaso que Jesus Cristo ficou na praia. É porque Jesus, ele queria mostrar uma nova experiência para os seus discípulos. Seus discípulos, quem sabe, quando entraram no barco, eles estavam felizes. Assim como no começo da nossa caminhada, a gente entra feliz na nossa caminhada cristã, quando a gente aceitou Jesus, dizendo: eu vou viver milagres, eu vou chegar do outro lado, eu vou fazer isso, eu vou mudar, eu vou fazer aquilo, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. E a gente nós pegamos o remo e começamos a remar com alegria e com força. Quando o dia está claro, quando parece que tudo está sendo favorável para nós. Isso é muito maravilhoso. Foi assim que os discípulos começaram. Eles estavam felizes remando o barco, porque ainda era dia. Não tinha chegado a noite. Não havia chegado a noite. Mas só que passa o tempo e diz que foi se escurecendo. O sol foi embora e começou uma grande tempestade. As ondas elas começaram a ser contrárias ao barco. As ondas, o que eles queriam chegar do outro lado, as ondas vinham e empurravam eles para a margem novamente. Mas os discípulos continuavam remando, mesmo escuro, mesmo de noite, mesmo as ondas sendo contrárias, eles continuavam remando. Quem sabe chegou meia-noite e eles continuavam, algo que era para ser uma tarefa tão simples, porque o mar da Galileia ali tem cerca de 14 quilômetros. Não era para demorar tanto tempo para chegarem do outro lado. Mas diz que eles, mesmo diante da madrugada, continuavam remando. E as suas forças já estavam acabando. As suas forças já estavam indo embora. E quem sabe naquele momento eles começaram a pensar: poxa, Jesus nos mandou sozinho. Cadê Jesus nessa hora para nos ajudar? Aonde está o nosso mestre para acalmar as ondas deste mar, como ele já fez em outras passagens? Aonde está Jesus para nos ajudar a chegar do outro lado? Eles não estavam vendo Jesus ali. Eles não estavam vendo Jesus naquela situação. Mas só que o mestre estava orando por eles. O mestre, ele estava vendo, ele estava sentindo através do seu espírito que os seus discípulos estavam passando por uma grande dificuldade. O que eu quero dizer para você é que por mais que você não esteja vendo Jesus, as ondas parecem contrárias, parece que tudo se escureceu na sua vida e você não consegue achar uma saída, uma solução para esse problema, para isso que você está passando. Mas eu posso dizer para você: Jesus está olhando por você. Jesus, ele está guardando a tua casa. Jesus, ele está guardando a tua vida. Jesus, ele, por mais que parece que ele está longe, mas ele está perto, porque ele está clamando ao Pai pela tua vida juntamente com o Espírito Santo.
Não duvide de Jesus. Isso, na verdade, Ele quer te mostrar uma nova experiência. O que eu quero te dizer neste dia é dizer para você: não pare de remar, porque se Ele ordenou você chegar do outro lado, você irá chegar do outro lado. Você irá chegar do outro lado. Não pare de remar. Quantas pessoas desistem no meio da caminhada por causa do vento contrário, porque não veio uma solução e diz: eu vou voltar para a margem. Eu vou voltar do lugar que eu comecei. Eu vou voltar para as coisas antigas. Mas eu digo para você, Deus, Ele tem coisas novas para você. Continue remando. Parece que suas forças vão acabar, mas Deus, Ele conhece o teu limite. Deus, Ele sabe o teu limite. Não pare de remar, continue remando. Porque se Ele ordenou você chegar do outro lado, Ele vai providenciar tudo para você chegar do outro lado da margem. Continue remando. Mas diz que a quarta vigília é cerca de 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Ou seja, os discípulos estavam quase 12 horas remando. E eles estavam no meio do mar. Havia uma escolha: parar de remar, afundar e morrer. Essa é a única opção. Ou continuar remando, né? Continuar tentando. Você tem essas duas opções: parar de remar e morrer espiritualmente, ou você pode continuar se esforçando e chegar do outro lado. E diz que a quarta vigília da noite, Jesus, ele tinha um barco preparado para ele atravessar, mas ele pensa, quem sabe ele pensa consigo: não, os meus discípulos estão em perigo, eles já estão chegando no limite das suas forças, eu preciso entrar nessa situação, eu preciso entrar nessa história. Então por isso que Jesus, não por querer se exibir, por exibicionismo, ele anda por cima do mar. Não, ele anda por cima do mar porque ele quer chegar até os seus discípulos antes que as forças deles desfaleçam. Os discípulos já estão exaustos. Eles já chegaram a um ponto que eles estão vendo coisas, que eles não têm mais forças. Mas Jesus vai de encontro a eles sobre as águas. O que eu quero dizer para você é que Deus, ele sabe o teu limite. Se as tuas forças se acabaram, se as tuas forças estão se acabando e você não vê uma solução, Jesus usa formas sobrenaturais para vir te socorrer. Mesmo que ele tenha que andar sobre o mar, mesmo que ele tenha que abrir o mar, mesmo que ele tenha que transportar você, ele tem suas formas de trabalhar, ele sabe o teu limite. E diz que quando Jesus quando ele chega perto do barco, porque ele vai andando no meio daquelas ondas, e os discípulos, eles não aguentam mais, eles já começam a ver coisas, eles começam a gritar. E ao invés de ver Jesus, eles dizem: olha, ali vem um fantasma. Imagine um bando de homens com cerca de 30 anos, pessoas experientes, pescadores, com medo de fantasma. Eu acho interessante porque não existe fantasma, qualquer um sabe que não existe fantasma. Mas quando nossas forças estão se acabando, a gente começa a imaginar coisas que não existem. Até coisas que não existem a gente começa a imaginar que estão contra nós. Mas não era um fantasma, era Jesus. Era Jesus que ia ao encontro dele. E Jesus, quando ele olha para os seus discípulos, diz: opa, sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Não parem de remar, tenham bom ânimo, sou eu cheguei nessa situação, eu cheguei para resolver essa situação, eu cheguei para trazer, renovar as suas forças novamente. Não tenham medo, porque é a minha mão. Quem sabe você está dizendo: o próximo passo é um fantasma aparecer na minha frente, ou você está duvidando daquilo que Jesus pode fazer para você. Mas o que eu digo para você nesse dia é: não temas,
Tenha bom ânimo. Jesus, ele chegou na tua vida. Jesus, ele se apresenta na tua história nessa hora para mudar essa situação. Tenha bom ânimo, continue remando, porque Jesus tem hora certa para entrar no teu barco. Jesus, ele sabe a hora certa para mudar essa situação. Jesus sabe a hora certa para dizer para essa tempestade: acalma-te. Jesus, ele sabe a hora certa de entrar nessa situação e você vai chegar do outro lado. E ele vai entrar no barquinho e tudo vai se acalmar. Continue remando. Tenha bom ânimo. Jesus, ele está no teu barco. Não temas. Amém? Fica com essa palavra e que Deus possa vos abençoar.